Olá, gente boa! Hoje nós vamos falar de relações no trabalho. Vamos falar da escala 6x1, jornada, as diferentes jornadas semanal de trabalho e essas coisas todas. Toda a relação de trabalho, inclusive as mudanças que tivemos nos últimos tempos em relação ao contrato individual do trabalho. Então, uma relação de emprego, em relação as relações trabalhistas, a relação entre empregador e empregado, nós vamos tratar hoje aqui no Papo Dinâmico, que já está no ar. Olá, gente boa, muito boa noite. Estamos iniciando o Papo Dinâmico na PUC TV Goiás. Hoje nós vamos falar de relação de trabalho e inclusive das mudanças que a legislação trabalhista sofreu nos últimos anos e que ainda estão em iminência de acontecer no Congresso Nacional, ok? Nós vamos tratar deste assunto com dois especialistas em direito do trabalho. O doutor Paulo Anísio Serravalle, que está aqui conosco. Doutor Paulo, muito obrigado pela presença. Boa noite, seja bem-vindo. Muito boa noite, professor. É um prazer estar aqui e ter esse bate-papo aqui no Papo Dinâmico. Ok. E também a doutora Maria Eugênia Neves Santana. Muito obrigado pela presença, doutora. Seja bem-vinda aqui ao nosso Papo Dinâmico. Muito boa noite, eu que agradeço. Ok, então a gente viu aí um bafafá danado no Congresso Nacional, muita gente aderindo a uma possível emenda constitucional, de uma deputada, salvo engano, do PSOL, que apresentou o projeto, mas a partir de um fuzuê que aconteceu nas redes sociais, de um trabalhador que trabalha a escala 6x1, aprendi que é a escala 6x1 e não jornada 6x1. Já aprendi aqui nos bastidores, viu? Então, ele trabalhava, eu imagino que ele trabalhava em supermercado, negócio assim, trabalhava 6 dias por semana e folgava um dia só. Então, e ele reclamou nas redes sociais, isso pegou, virou uma onda nas redes sociais, a deputada pegou isso e transformou num projeto de emenda constitucional. E essa emenda teve centenas de adesão, mais do que o mínimo necessário para a emenda tramitar. Essa emenda, doutora Maria Eugênia, tem chance de ser aprovada no Congresso? Como é que é? Quais são os trâmites para que a gente tenha esta alteração na jornada de trabalho ou na escala de trabalho? Então, professor, na minha visão, acho pouco provável essa emenda ser aprovada tal como ela foi apresentada, como veio a proposta. Foi, de fato, uma proposta apresentada pela deputada federal Érica Hilton, do PSOL, a partir de uma reclamação que viralizou nas redes sociais através do TikTok, o ano passado, no ano de 2023, por um trabalhador do ramo do comércio. Ele, na verdade, trabalhava numa farmácia e aí ele cumpria a jornada em regime de escala de 6x1, 6 dias de trabalho para 1 dia de folga. E aí me parece que no dia de folga dele, o proprietário da farmácia telefonou para ele pedindo para que ele chegasse mais cedo no dia seguinte, que era o próximo dia de trabalho. E aí ele, revoltado com essa situação, acabou postando nas redes sociais um trecho dessa situação, um recado social a respeito disso, dizendo que essa é uma jornada muito exaustiva, escravizante e que não combina com o nosso século XXI, com o modelo de trabalho de um país desenvolvido. E aí, o que se percebe é que a partir disso veio a proposta de emenda constitucional para alterar o nosso artigo 7º, inciso 13 da Constituição Federal de 88, que fala de um limitador para a jornada de trabalho semanal, que é de 44 horas semanais. Então, a proposta da deputada é de reduzir a jornada semanal para 36 horas, permitindo-se, abrindo caminho para o trabalhador trabalhar numa escala de 4 dias por 3 dias de folga. E aí, na minha visão, da forma como ela propôs essa alteração, impacta muito aí
na vida social, na economia, corremos o risco aí de ter a inflação majorada, porque a proposta não trouxe nenhuma alusão a uma possível redução salarial, já que vai haver a redução da jornada de trabalho. E a PEC, para que ela seja aprovada, é um longo caminho, né? Ela tem que passar, primeiro ela tem que ter adesão de pelo menos 177 deputados, e aí foi isso que ela conseguiu a partir do dia 13 agora de novembro desse ano de 2024. E a partir daí vai passar então pela Comissão, né, de Constituição e Justiça, pela CCJ, depois vai tramitar nas duas casas, né, para votação, e pode ter alteração, tendo alteração volta de novo para a CCJ, para só assim passar pela Presidência da República e poder ser sancionada ou não. Mas eu acredito que da forma como proposta, dificilmente ela vai ser aprovada. Doutor Paulo, o senhor acredita na viabilidade desta proposta, desse projeto de lei? De Professor, de emenda constitucional? Professor, eu concordo com a doutora Maria Eugênia totalmente. Eu acho que essa proposta ela está sendo apresentada e ela está padecendo de estudos. Esse modelo ele já foi implantado em alguns países europeus, na Islândia, na Bélgica, na Holanda, que tem uma realidade completamente diferente da nossa aqui. Na América do Sul, nós temos o exemplo do Chile. O Chile tem uma jornada semanal de 45 horas e foi aprovada uma redução para 40 horas semanais. Agora, uma das questões que a gente tem que louvar no país aqui da América do Sul é que essa redução ela será gradual. Ela vai sair de 45 para 44, 44 para 43, 42, até chegar nas 40 horas semanais no decorrer do tempo, para que toda a sociedade se adapte. E eu concordo com a doutora Maria Eugênia também que uma coisa é a proposta de emenda constitucional. Ela precisava de um número de assinaturas, ela conseguiu, salvo engano, 194 assinaturas, mas quando ela for, se ela for aprovada pela CCJ e ela for a plenário, ela precisa ser votada em cada caso do Congresso Nacional em 2 votações. E ela precisa de, no mínimo, 3/5 dos votos de cada casa. Se o Congresso Nacional, a Câmara tem 513 deputados e o Senado 81 senadores, precisa de ter 3/5 desses votos 2 vezes na Câmara dos Deputados, depois 2 vezes no Senado Federal, para só assim ser aprovado. Então, eu acredito que no momento de tramitação realmente para voto, a sociedade vai se mobilizar. Como deve ser a democracia, claro, com todos os interesses. Os interesses patronais e empresariais vão pesar para os deputados que foram eleitos por esses grupos, né? E assim como os interesses dos trabalhadores vão pesar pelos políticos que foram eleitos por esse segmento também. 3/5 daria para cada 100 parlamentares 60 votos. Isso. Então, só na Câmara dos Deputados teria que ter mais de 300 votos. Mais de 300 votos e 2 votações. 49 no Senado Federal. No Senado Federal. Realmente é bem puxado. Agora, 4 dias na semana de trabalho, isso valeria para todo mundo se fosse aprovado? Então, a proposta da deputada é essa. E nós, que atuamos como especialistas na área, não tem como ver com bons olhos essa proposta, porque nós temos diversos segmentos de trabalho na sociedade. Temos a classe dos professores, por exemplo, dos comerciários, dos industriários. E aí, se eu pego como referência um professor, como é que eu coloco esse professor para trabalhar só 4 dias na semana na sala de aula? Eu vou obrigar com que a escola ou a universidade contrate um outro grupo de professores para trabalhar nos dias que aquele grupo, que vai trabalhar só 4 dias na semana, não estará em atividade. Então, eu onero a folha de pagamento desse empregador e eu provoco também um possível desemprego, né? Eu provoco, ao invés, a proposta, na verdade, é para que esses trabalhadores trabalhem 4 dias e folguem 3 dias. Então, de repente, eu vou estar provocando que esses trabalhadores, em vez de folgar os 3 dias, acabem trabalhando em outro emprego mais 3 dias. E aí não vão ter a folga necessária para descansar, para se capacitar, porque a proposta não fala, como eu já disse, numa possível redução de salário. Mas a gente sabe que mudanças no custo desse empregado, né, no mercado de trabalho, impacta também numa possível redução de salário. E aí é preciso equilibrar essa balança, porque senão, ao invés de proporcionar
uma melhoria, eu acabo trazendo um prejuízo para esse mercado de trabalho. E aí eu penso que essa proposta daria certo para o ramo do comércio, que é o que mais utiliza a jornada 6x1, né? No caso, o comércio e também bares, restaurantes, a rede hoteleira, são os segmentos que mais utilizam, porque hoje, no Brasil, se usa muito, em maioria, a jornada 5x2, né? Trabalha-se de segunda a sexta-feira e folga-se no sábado e no domingo, compensando as 44 horas semanais ao longo da semana. Então, mais usual é a jornada de 5x2 e não a 6x1. Vocês dois aqui trabalham com direito, claro, e tem como referência, portanto, o ordenamento jurídico, a jurisprudência, os julgamentos e a doutrina e tal. Mas cada um aqui representa um segmento, né? A doutora Maria Eugênia representa o segmento dos trabalhadores e o doutor Paulo representa o segmento, principalmente o segmento da área patronal, né? Na área patronal, doutor Paulo, como é que digamos, a categoria dos empregadores vê esse projeto de emenda constitucional? Professor, a categoria não tem visto com bons olhos, realmente. Na exposição de motivos para essa PEC, a ilustre deputada ela argumenta que o empregado ele não tem tempo para descansar e que ele também não tem tempo para se qualificar, para ficar mais tempo com a família. Ok. O primeiro ponto que eu gostaria de ressaltar é que há um problema matemático, de matemática pura e simples, nessa proposta da deputada. Porque ela quer reduzir a jornada de 44 horas semanais para 36 semanais. Só que essas 36 em 4 dias. Teoricamente, 36 dividido por 4 daria 9 horas diárias. Mas do próprio artigo 7º da Constituição Federal, que ela está tentando modificar, ela está limitando essa jornada de 4 dias semanais a 8 horas diárias. Então, 4 vezes 8 dariam 32 horas semanais. E ela tem uma proposta para 36 horas semanais. E vamos pegar, por exemplo, nós temos aqui vários exemplos, vamos pegar, por exemplo, o exemplo dos bancários. Os bancários trabalham uma jornada de 8 horas diária, 5 dias por semana. São 40 horas, porque o sábado é considerado dia útil não trabalhado. Então, esses empregados dos bancos, por exemplo, eles têm metas. Eles têm uma meta de clientes, eles têm uma meta de empréstimos, de seguros, tudo. Agora, imaginemos que esses bancários, o banco que os contrata, não vai diminuir as metas pedidas a eles. Só que eles têm 5 dias com 40 horas semanais para cumprir essas metas. Imaginemos que se já é difícil, reduzindo isso para 32 horas semanais em 4 dias por semana. Então nós temos a classe empresarial não entende muito bem como é que vai se manter a mesma produtividade, a mesma quantidade de quando é por peça ou por trabalho, ou se o empregado pode ter uma atividade de entregar, por exemplo, um projeto. Ele vai ter menos tempo para entregar esse projeto. Então, nós vamos ter um aumento do nível de estresse, de possibilidade de síndrome de burnout e outros males que afligem. Então, o que nos parece é que há uma proposta sem o devido estudo anterior para subsidiar o impacto disso nas diversas áreas que nós temos aí do trabalho. Ok, vamos fazer um pequeno intervalo e já voltamos. E vamos ver os argumentos, né, que tem aí em relação à defesa da escala 6x1 e os argumentos contrários também, outros argumentos, que já vimos alguns aqui agora. Daqui a pouquinho a gente volta. De volta com o Papo Dinâmico na PUC TV Goiás, todo domingo, 10 da noite, e também nas redes sociais, no YouTube, no canal do programa Papo Dinâmico, no canal da PUC TV Goiás, e também nas redes sociais, no Instagram, Facebook, X ou Twitter, né? Estamos lá com o nosso perfil para você curtir as nossas mensagens e também mandar mensagem para nós, sugerir temas e convidados para as nossas entrevistas aqui aos domingos, ok? Estamos hoje falando, então, de relações de trabalho com o Dr. Paulo Anísio Serravalli Ruguet,
né? E doutora Maria Eugênia Neves Santana, né? Estamos falando, justamente, a gente falava no bloco anterior, vamos prosseguir agora falando dessa proposta que está ocorrendo no Congresso da escala 6x1. Doutora Maria Eugênia, as pessoas que defendem esta emenda constitucional diz que vai sobrar mais tempo para o trabalhador se qualificar, para ele ficar com a família. Isso vai permitir que ele trabalhe menos dias, mas com mais produtividade, porque vai trabalhar feliz, vai trabalhar realizado, com todos os problemas particulares resolvidos nos 3 dias de folga. Isso procede? Então, a proposta não trouxe, né, estudos concretos da produtividade do trabalhador brasileiro, comparando com trabalhadores de outros países, a exemplo de trabalhadores de primeiro mundo, trabalhadores dos Estados Unidos, por exemplo, que têm alta produtividade. E as pesquisas nos mostram que a produtividade do trabalhador brasileiro não é das melhores. Enquanto, por exemplo, se nós compararmos a produtividade do trabalhador norte-americano, nós temos que 8 horas de trabalho do trabalhador brasileiro, a produtividade dele corresponde a 2 horas de trabalho do trabalhador norte-americano. Então, a nossa produtividade enquanto trabalhadores brasileiros é baixa. E aí, somado a isso, nós temos um país que é cheio de feriados, né? Diferente de outros países. Então, a conta não fecha, não dá para a gente defender exatamente essa ideia tal como pregada, porque não há subsídio científico, né, materializado que nos permita fazer essa defesa. A perspectiva é que sim, que os trabalhadores trabalhando 4 dias na semana e tendo aí 3 dias de folga, usufruam desses 3 dias para estar com a família, para cuidar da saúde, para usufruir de um lazer, para implementar uma capacitação e conseguir melhores condições de trabalho e postos de trabalho. Mas é preciso, ainda assim, ainda nessa defesa, analisar todo o nosso contexto social de trabalhadores aqui no Brasil e do mercado de trabalho e da economia do Brasil. Doutor Paulo, como é que o senhor vê esse argumento? Eu também não tenho visto com bons olhos esse argumento de que vai haver uma melhora na produtividade. Os estudos que temos atualmente, professor, são estudos de países de primeiro mundo. Então, houve essa implantação desse modelo de trabalho na Inglaterra, na Holanda e na Bélgica, por exemplo. São países que têm, por exemplo, uma cultura, um clima frio, que passam, por exemplo, certa parte do ano fica praticamente fechado. Então, eles têm realidades diferentes, eles têm mobilidade diferente, transporte diferente, e eles têm auxílios governamentais também diferenciados. O que nós imaginamos é que há uma tendência de aumento na automação. Eu posso citar como exemplo, normal a gente chega, por exemplo, no McDonald's, nós temos a possibilidade de ir para a atendente fazer o pedido ou fazer o pedido no token. Há um token lá. Então, nós imaginamos que a tendência, que a única forma do empresário compensar a falta de material humano durante determinada parte da jornada será partir para a automação. Isso vai gerar justamente o contrário do que se propõe essa emenda constitucional, que vai gerar desemprego e não o aumento do emprego para que o empresário vá ter que contratar mais empregados. Porque a conta, como diz a doutora Maria Eugênia, a conta tem que fechar. Se eu tenho um custo, se eu tenho um custo de mão de obra e eu vou aumentar o número de trabalhadores para fazer o mesmo trabalho que antes era feito com um número menor, essa conta não vai fechar. E outra questão que nós criticamos também é que a proposta vem acompanhada apenas do lado dos empresários, ou seja, eles vão arcar com isso. Não há nenhuma contrapartida tributária, social, previdenciária, de diminuição do ônus para a atividade empresarial para compensar essa diminuição. Então, não há um lado, uma contrapartida para o setor empresarial nesse momento. Então tá, eu estou entendendo então que essa escala 6x1, ou a redução da jornada para 36 horas semanais, ela é praticamente inviável hoje. Mas há possibilidade de uma alteração a meio termo, tipo assim, reduzir de 44 para 40, já que há um apelo muito grande, e a gente viu aí que os próprios parlamentares aderiram em grande parte a mais do que o mínimo necessário. Eu ouvi falar até
que tinha passado de 200 outro dia e tal. Então, isso poderia levar a alguma alteração nesse sentido? Então, eu penso que sim. Aí eu vejo com bons olhos, aí eu acho válido e eu acho que aí o Brasil tem condições de abraçar uma legislação que reduza a jornada de trabalho de 44 para 40, por exemplo. Ao invés de ser 4x3, seria 5x2. Exatamente, que é o que, em maioria, é praticado no mercado de trabalho hoje, com exceção daqueles segmentos do comércio, restaurante, bares e hotéis. E aí eu acho prudente, saudável, acho que não desequilibra a economia a ponto de resolver um problema para o trabalhador, que é permitido descansar mais, usufruir da família e de um bem-estar maior, e, por outro lado, prejudicar financeiramente toda uma coletividade, inclusive esse próprio trabalhador, com o aumento da inflação, o aumento do custo, né, dos produtos e da vida em sociedade no geral. Aí eu acho que é possível, eu acho que o caminho é esse, exatamente esse. Eu vi o doutor Paulo, ele tem uma formação, pelo menos a mãe é administradora, professora Bernadette. Professora Bernadette, tá? Acho que você também tem formação em administração? Eu cheguei a cursar um certo período de tempo de administração de empresa aqui na PUC, onde lá tinha aulas sobre Taylor, sobre Ford, tempos e movimentos. Então, toda essa característica da atividade empresarial e da administração de empresas, eu confesso que eu já tive um contato. Um dos autores, assim, que tem a ver com gestão, né, que é o Alvin Toffler, não sei se você já leu, Toffler, que escreveu A Terceira Onda. Sim. E ele fala que a terceira onda da tecnologia, do desenvolvimento tecnológico, vai de tal modo substituir a mão de obra repetitiva que as pessoas vão ficar sem emprego. E aí a necessidade de políticas públicas para absorver esse pessoal em atividades esportivas, atividade de lazer, já que a maioria dos postos de trabalho ficaria substituído por máquina. Como as máquinas são resultado do trabalho humano, seria muito injusto que elas substituíssem o trabalhador e o trabalhador se extinguisse, né? E a gente viu isso na área de banco mesmo, falamos de banco há pouco aqui. Praticamente hoje, não sei quantos profissionais de banco tem hoje, mas deve ter 10% do que tinha há 10, 15 anos atrás. Praticamente ninguém vai a banco hoje. Ninguém vai. A gente usa o aplicativozinho de celular e pronto. Então, realmente, muita gente que tinha postos de trabalho perdeu o posto de trabalho para a máquina, para o computador, para a tecnologia da informação. Essa mudança da jornada de trabalho não seria também uma forma de compensar, digamos assim, tanta gente que perdeu o posto de trabalho? Porque perdeu e não ganhou outros. Não surgiram novos postos. Surgiram, mas não surgiram com a mesma intensidade. Não poderia ser, não, doutor Paulo? Mas eu acredito, justamente esse é o ponto. No momento em que a conta não fechar, há uma possibilidade do caminho para a automação. Então, há vários segmentos que permitem a automação. Então, nós temos, vou citar um exemplo. Nós temos os pessoal que trabalha em portaria e vigilância, ou mesmo na área de saúde. É uma das jornadas de exceção também, que é a jornada de 12 por 36. São 12 horas de trabalho por 36 horas de descanso. Essa jornada, no contexto da semana, ela extrapola 220 semanais numa semana e ela fica abaixo disso, 172 horas numa outra semana. Uma compensa a outra. Pelo projeto, da forma como ele está, ele vai reduzir isso para a jornada de 36 horas semanais, vai reduzir para 180 horas semanais. Portanto, nós temos aí uma categoria que não teria como permanecer nessa mesma jornada. Então, nós temos aí o exemplo de vários condomínios, onde antes havia a figura do porteiro, e que hoje nós não temos mais, temos apenas a portaria remota ou o reconhecimento facial. Então, está havendo uma perda de postos de trabalho para a automação em face justamente dessa singularidade das relações de trabalho. Então, vai se criar mecanismos, ferramentas, aplicativos ou máquinas para tentar substituir justamente essa mão de obra que está ficando cara. Então, há o risco desse movimento. Ok. Gente, temos que fazer um pequeno intervalo e já voltamos. Nossa, tem tanta coisa para falar. Vamos falar também da reforma trabalhista de 2017, os impactos que ela está tendo nas relações de trabalho atualmente. Já voltamos.
De volta com o Papo Dinâmico na PUC TV Goiás. Hoje nós estamos falando de relações de trabalho, relação de emprego, relação empregador-empregado, empregado-empregador, com os especialistas aqui em Direito do Trabalho, doutor Paulo. Eu tenho que olhar o nome dele aqui, porque tem uns nomes estranhos aqui. Doutor Paulo Anísio Serravalle, né, Ruguet, e a doutora Maria Eugênia Neves Santana. E eles são especialistas em Direito do Trabalho, né? E nós estamos começando aí, falando aí da escala 6x1, mas vamos prosseguir aqui em outras coisas. No bloco anterior, falávamos aí justamente da modernização, da automação, que substituiu muitos trabalhadores. E não falamos da questão rural, porque qual o problema rural? Antes, tinha milhares de pessoas que apanhavam algodão, que cortavam arroz, que colhia milho, Hoje, 10 máquinas colhem aí 5 mil, 10 mil hectares em questão de horas, né? E então milhares de pessoas foram substituídas pelas máquinas. E esse pessoal veio para as cidades, inchou as cidades. Sim. Estão aí procurando emprego. Muitos não conseguem emprego por falta de qualificação. Essa redução de jornada de trabalho não poderia ser uma forma de compensar isso, doutora? Então, eu não acredito muito nessa tese, né? E nem posso defendê-la, porque acaba que eu incito a informalidade. A partir do momento que eu incho demais a folha de pagamento de um empregador, eu impeço ele de contratar. Então, eu reduzo postos de trabalho, que já está sendo reduzido aí, especialmente da área dos trabalhadores braçais, pela robótica, né? Pela tecnologia, pelo avanço da tecnologia. E aí, se ainda assim eu reduzo jornada, eu não reduzo o salário, eu mantenho a carga tributária, eu inflaciono demais a folha de pagamento e impeço a abertura de novos postos de trabalho. E eu faço o quê com essa mão de obra que está na cidade? Eu permito que ela continue se alastrando e se desenvolvendo de forma informal. Então, eu não protejo esse trabalhador. Porque quando eu olho para o trabalhador e para a defesa dele, eu não posso olhar só no aspecto trabalhista, da relação de emprego. Eu preciso olhar o campo social, se esse trabalhador está protegido pela Previdência Social, num caso de infortúnio, de morte, de acidente, né? Então, eu acabo concluindo que também não agrega essa proposta de redução de jornada sem uma redução proporcional de salário e sem outras perspectivas para compensar a balança. Doutor Paulo, a reforma trabalhista de 2017 flexibilizou alguns direitos e permitiu ao empregador, salvo engano, que ele se livrasse, digamos assim, de alguns impositivos da legislação anterior, né? Essa discussão que hoje há no Congresso em relação à redução da jornada tende a ir contra, digamos, essas mudanças que tivemos na reforma trabalhista de 2017? Eu vejo da seguinte maneira, professor. Em 2017, nós tivemos a alteração de diversos dispositivos da consolidação das leis do trabalho e mudanças significativas em toda a legislação trabalhista. Uma das questões que eu considero muito importante é que, assim, no próprio texto da Constituição Federal, há uma previsão legal do respeito aos acordos e convenções coletivas de trabalho. Então, há o poder para que os sindicatos de trabalhadores e os sindicatos de empregados negociassem as próprias relações de trabalho. Essa temática da jornada poderia ter sido objeto de negociação entre esses sindicatos, mas isso nunca aconteceu. Se não houve a manifestação por parte de empregados e empregadores pelos seus órgãos representativos, de repente nós temos aí uma proposta de emenda constitucional impor um limite que talvez nem o próprio empregado fique satisfeito com o resultado prático que isso vai trazer. Então, no ponto em que a reforma trabalhista ela buscou dar poder da negociação para que as partes quisessem, eu vou citar, por exemplo, aqui, que havia um impositivo quanto à questão da jornada. A legislação veio e flexibilizou, olha, é interesse dos trabalhadores, é interesse dos empregadores, então negocie. E isso sempre foi respeitado pela Constituição Federal e no seu artigo 7º, que ele prevê também o respeito aos acordos e convenções coletivas de trabalho. Então, a reforma trabalhista, ela foi um movimento à modernidade no sentido de dar poder para negociação individual e coletiva.
Mas no momento em que nós percebemos aí uma medida impositiva que vai limitar sem qualquer debate anterior, a gente vê que essa legislação anterior está sendo um pouco mitigada por essa proposta de emenda nesse momento. Ok, doutora Maria Eugênia, a reforma trabalhista de 2017 tirou, digamos assim, algumas prerrogativas dos sindicatos, Sim, como várias. Homologação das rescisões de contrato, o imposto intersindical, não sei se foi na mesma época, Foi mas na mesma época. Foi na mesma época. Então, os sindicatos ficaram enfraquecidos, Sim. o sindicato laboral. Sim. Isso, de certo modo, não atrapalha ou dificulta uma negociação coletiva de forma mais promissora para a categoria laboral? Com certeza. No meu ponto de vista, e assim, é fato, é real, porque nós pudemos vivenciar aí a quebra, digamos assim, de muitos sindicatos, né? O que eu presto serviço, por exemplo, nós tínhamos 65 empregados. Hoje nós só conseguimos manter um. Parte desse corpo de empregados se tornou prestador de serviço para o sindicato e a parte foi dispensada mesmo, sem justa causa, e tiveram aí suas verbas trabalhistas pagas de forma parcelada por falta de recursos dessas entidades sindicais. E a reforma, eu penso que ela foi feita a toque de caixa, ela foi feita de forma muito rápida e a exemplo dessa proposta de emenda constitucional, sem muito estudo, sem muito amparo na realidade posta, né, e vivenciada pelos trabalhadores, e tirou muito poder das entidades sindicais, diminuiu o alcance, as fontes de custeio das entidades sindicais, então atacou de forma muito objetiva e pontual no financeiro dessas entidades e também deu uma enfraquecida na representatividade sindical, porque nós, enquanto entidades sindicais, já estávamos vivenciando uma crise de representatividade advinda aí das questões políticas que o Brasil estava vivenciando, né? Houve quase que um ataque às entidades sindicais na esfera moral e ética. E aí, além disso, para além, né, a gente teve uma mudança na forma de prestação de serviço. Então, a maioria dos trabalhadores hoje no Brasil não são empregados, são ou prestadores de serviço, ou trabalhadores de plataformas digitais, ou prestadores de serviços, ou MEI. E a legislação sindical, ela não tem previsão de enquadramento desse pessoal. Então, as entidades sindicais basicamente representam empregados. E aí eu tenho esse dificultador que foi ampliado pela reforma trabalhista, que tirou o acesso das entidades, dos trabalhadores representados com a assistência nas homologações, enfraqueceu o poder de arrecadação, tirou do campo de negociação coletiva matérias que eram afetas somente à negociação coletiva e passou a se permitir essa negociação de forma individual entre empregado e empregador. Então foram vários, né, os ataques da reforma trabalhista à atividade sindical. Tá, no próximo bloco nós vamos ouvir o Dr. Paulo sobre isso também. Nós queremos saber se, do ponto de vista dos empresários, a reforma trabalhista de 2017 melhorou para os empresários e também para os trabalhadores. A gente já volta. De volta com o Papo Dinâmico na PUC TV Goiás. Estamos falando de relações de trabalho e estávamos falando há pouco sobre a reforma trabalhista de 2017, em que medida ela ajudou, fortaleceu ou enfraqueceu os sindicatos. A doutora Maria Eugênia já disse que enfraqueceu os sindicatos laborais. E o sindicato patronal, doutor Paulo, ficou fortalecido com a reforma 2017? Os empregadores estão mais satisfeitos com ela? Em que medida ajudou os empregadores e também em que medida ajudou os empregados? Professor, a reforma de 2017, do ponto de vista dos empregadores, ela deu mais liberdade para as negociações individuais. Então, nós temos o caso em que cada empresa tem a sua atividade regida de uma maneira. A sua realidade com horário, a sua realidade de produtividade. Então, a CLT é uma senhora, né, de 1943, 1º de maio de 1943. Então, ela periodicamente ela precisa ser aprimorada para modificar aquilo de acordo com os tempos passando pela modernidade.
Especificamente, quanto à reforma de 2017, as empresas tiveram avanços no sentido de poder adequar o contrato de trabalho individual à realidade. O que antes era muito engessado pela legislação e era muito dificultado pela atuação dos sindicatos, como a doutora Maria Eugênia colocou, que é essa luta de classes. Então, a briga entre sindicatos patronais e sindicatos de empregados, com a reforma trabalhista, passou a se permitir que certas coisas não passassem mais pelo crivo do sindicato e que fossem negociadas diretamente com um empregado ou com grupos de empregados, visando a melhor adequação àquela empresa. Então, houve sim uma melhora nessas condições específicas para cada empresa, bem como a gente diminui aí o turnover das empresas, porque não há necessidade de ficar se demitindo e recontratando, demitindo e recontratando, porque é possível se adequar à forma de pagamento de salários de uma maneira mais direta, de acordo com a necessidade daquela empresa, principalmente quanto à jornada e outras questões negociadas diretamente entre as empresas e seus empregados. Doutora Maria Eugênia, o que a senhora acha da pejotização, a contratação por PJ, né, pessoa jurídica? O trabalhador cria uma empresa e é contratado como empresa. O que a senhora acha disso? Então, eu acho um mal absurdo, né, para todo o contexto das relações de trabalho como um todo e também para a sociedade, porque eu desequilibro o próprio ambiente de trabalho à medida que eu tenho um trabalhador fazendo exatamente a mesma coisa, na mesma jornada, com a mesma produtividade, ganhando menos que os seus colegas de posto, porque um foi contratado pela empresa A e o outro pela empresa B. Então, já começa por aí. E aí, quando eu pejotizo, eu trato uma pessoa física, né, como se ela fosse uma pessoa jurídica. E eu limito o alcance do trabalho dela, a possibilidade de ela prestar serviços de forma efetiva como uma pessoa jurídica. Então, eu acho que é um mal social a pejotização, a jurisprudência precisa ter uma atenção melhor a essa pauta, apesar da flexibilização e da jurisprudência aí do STF, né? Exatamente sobre essa temática, validando a pejotização e tirando, inclusive, da competência da Justiça do Trabalho a análise desses contratos, eu acho um mal. Doutor Paulo, o que o senhor acha da pejotização? É um benefício para as empresas? Eu tenho um lado contrário à doutora Maria Eugênia aqui, porque eu vejo pela ótica dos empregadores. Professor, nós temos um caso que foi pautado no Supremo Tribunal Federal e durante a fala do ministro Alexandre de Moraes, ele chegou a mencionar que, abre aspas, assim, no momento de realizar seu acordo, de se celebrar o contrato, aquela pessoa compactua totalmente com todas as condições e ela aceita ser uma pessoa jurídica, uma prestadora de serviços, normalmente que venha a ter uma remuneração superior ao que ela teria como empregado e, posteriormente, ajuiza uma ação reclamando daquela contratação. Fecha aspas, não foi exatamente isso que ele disse, mas a ideia a ser passada seria essa. Nós acreditamos que, em muitos casos, a pessoa jurídica, quando se trata de um empregado mais qualificado, que tem plena consciência do que está fazendo, celebrando, ele é capaz de avaliar o ônus e o bônus daquela atividade. Sendo empregado, ele tem direitos sociais protegidos pela legislação, ele tem direitos previdenciários em caso de algum infortúnio, que pode ser mitigado pelo recolhimento pessoal também, a previdência. Então, ele tem toda uma proteção do Estado. Já quando ele se qualifica como um contrato fora do contrato de trabalho, e sim um contrato interpartes de pessoas jurídicas e empresa, ele tem que lidar com a própria administração dos seus riscos e a administração também da prestação dos serviços. Então, nós vemos com bons olhos quando empregados mais qualificados, que têm um nível de escolaridade maior, superior, ele pode montar uma pessoa jurídica e prestar serviços a uma determinada empresa ou a várias empresas, né? E assim, o empreendedorismo tende a subir, porque ela vai buscar outras maneiras de ganhar mais e não estando limitada exclusivamente à questão salarial, que muitas vezes é limitada ou por lei ou por convenção coletiva e não consegue atingir o acordo entre partes. Então, o senhor acha que o uso amplo
desse instrumento, pejotização, pode colocar em risco as empresas, o empregador? Não, Hoje não acho não. a questão do empregador. É uma questão, ela coloca em risco quando uma determinada empresa tem lá 10 contratados em regime de pessoa jurídica e a insegurança jurídica de que este empregado pode entrar posteriormente perante a Justiça do Trabalho, requerendo o vínculo, e a empresa seja condenada a pagar duplamente. Ela vai pagar 2 vezes aquilo que foi ajustado anteriormente. Então, esse é o temor da insegurança jurídica que o entendimento sobre a prestação de serviços entre pessoas jurídicas pode causar. Pois é, essa posição hoje do Supremo, doutora Maria Eugênia, do Supremo Federal em relação à pejotização, ela eliminou esse risco ou esse risco ainda persiste, já que o TST parece que discorda desse entendimento? Na verdade, o entendimento do STF quase que pacificou o entendimento na perspectiva de reduzir ao mínimo esse risco, né? Mas ainda assim, a gente sabe que apesar da decisão do Supremo, existem contratos que são feitos de forma muito frágeis, né? Muito vulneráveis, muito de qualquer jeito. E aí, para esses contratos, há sim a possibilidade de se demonstrar a fraude na contratação, de se demonstrar que aquela pessoa, na verdade, não é um empreendedor, é um mero empregado e foi contratado como pessoa jurídica e, de repente, abriu esse CNPJ só para prestar serviços para essa outra pessoa jurídica e que a remuneração é no mesmo valor de um outro empregado dos quadros dessa pessoa jurídica que atua na mesma atividade. Então, demonstrando-se isso, há ainda um pequeno risco de ser levado ao judiciário essa situação e pedido reconhecimento de vínculo e desconstituição desse contrato, mas nós tivemos também a decisão do Supremo que declinou a competência da Justiça do Trabalho para atuar quando existe um contrato escrito de natureza civil e remeteu essa competência para a Justiça Estadual. E a gente sabe que a Justiça Estadual é uma justiça cara. Então, dificilmente um trabalhador vai demandar na Justiça Civil, pagando custas processuais de forma antecipada, para ter esse tipo de questão solucionada. Ok, vocês têm escritórios, você tem um escritório de advocacia, o doutor Paulo também, todos especializados na Justiça Trabalhista, Justiça do Trabalho, né? Quais são as principais ações, demandas que vocês recebem lá e que vocês têm que representar judicialmente? Lá no nosso escritório, a gente atua, além da área trabalhista, a área previdenciária e a área de família. Então, nós atendemos muitos casos de acidente do trabalho, né, acidente de trajeto equiparado a acidente de trabalho, que aí gera também demandas da área previdenciária. Atendemos grupos de trabalhadores, a exemplo dos bancários, para pedir diferenças, né, de direitos aí violados, tanto em relação à jornada de trabalho, quanto direitos previstos num normativo, numa convenção coletiva que não são observados ao longo do prazo. Atendemos muitos trabalhadores da área da saúde, trabalhadores metalúrgicos e profissionais contratados como PJ, quando na verdade são empregados. Ok, e lá, doutor Paulo, que tipo de demanda o senhor tem realmente? No nosso escritório, nós fazemos assessoria completa para empresas, principalmente na área trabalhista, na área de contratos, na área de ações cíveis, indenizatórias ou discussões assim. No que diz respeito à parte trabalhista, nós assessoramos as empresas e a maioria das ações que nós temos diz respeito à rescisão indireta do contrato de trabalho, que é a forma onde o empregado sai da empresa e a empresa é obrigada a pagar aviso prévio, multa de 40% do FGTS, todas as verbas. Então é muito comum hoje o empregado que não deseja trabalhar na empresa, ao invés de pedir demissão, ele ajuiza uma ação de rescisão indireta do contrato de trabalho, artigo 483 da CLT. Mesmo a empresa não tendo dando causa, não tendo dado causa. Normalmente, a grande maioria desses empregados que ajuizam a ação de rescisão indireta, no nosso escritório, assim, nós temos muito sucesso nesse, né, porque a empresa, ao final do processo, demonstra-se que o empregado, na verdade, ele só queria aqueles direitos da demissão sem justa causa. Ele fica procurando uma maneira de instigar a empresa, ao tentar, por um acordo, conseguir isso aí. A questão de horas extras hoje diminuiu bastante. Nós temos ainda as questões realmente, como a doutora, e temos de acidente de trabalho, porque ainda é uma realidade brasileira aí, da observância das regras de medicina e segurança do trabalho.
E também as questões dos adicionais salariais, que é o caso da insalubridade, periculosidade, são as ações mais recorrentes que nós temos contra as empresas que nós representamos. Ok, hoje existe também na Justiça do Trabalho as varas de conciliação, não é isso? Varas ou câmeras? Ou... Centro, é o chamado CEJUSC, que é o Centro CEJUSC, Judicial né? de Solução de Conflitos. Então, esses centros são úteis, são viáveis, resolvem com mais celeridade os conflitos, né? Sim, são úteis. Num primeiro momento, toda e qualquer ação trabalhista, seja individual ou coletiva, a primeira audiência é para fins conciliatórios, né? Okay. Então, é realizada dentro do CEJUSC. E muitas vezes a gente consegue, sim, resolver através de um acordo uma demanda judicial. Para o empresário, doutor Paulo, é melhor o acordo ou é melhor em seguir na demanda? Qual é o caso, né? Se, Depende do caso concreto. nós acreditamos sempre que a solução do conflito mediante acordo é a melhor solução. Então, a questão dos CEJUSCs, ela teve por objetivo aliviar um pouco a questão dos juízes, né? Então, as primeiras audiências, há um percentual muito alto de demandas que são resolvidas sem chegar no juiz, que ela passa ali pela questão do conciliador e há um juiz específico ali para aquilo, mas ela diminui bastante o fluxo de litígios que tem que ser resolvido pelo juiz e pela Justiça do Trabalho. Para nós, sempre é melhor um acordo, né? Mas o que as empresas preferiam é que não houvesse essa quantidade tão grande de demandas. Ok. Gente, infelizmente nosso tempo acabou, passou rápido. Pensei que a gente não ia ter tanto assunto para uma hora de debate, mas tivemos, foi ótimo. Obrigado, doutora Maria Eugênia, boa noite. Boa noite, eu que agradeço a oportunidade, espero estar com vocês também em outros momentos. Com certeza. E doutor Paulo, muito obrigado também pela presença, pela colaboração aqui que deu para nós. Muito boa noite. Professor, eu que agradeço e é um prazer estar aqui, estar na PUC TV para todo o seu público. Ok, e para você que nos acompanhou, um grande abraço, boa noite, até a próxima.